Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês uma convidada muito especial. Ela alcançou a maior média na prova do Enem de 2024. Foi a primeiro lugar geral da prova do Enem. Com essa nota, ela teve aprovação em primeiro lugar em medicina na USP e em primeiro lugar em medicina na UFRJ pelo SISU. Ela já é formada em nutrição pela UFRJ, é mãe, trabalhou durante a preparação e, além disso, ainda conseguiu manter o shape enquanto estava estudando para a prova do Enem. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, não conhece esse quadro, todo ano eu faço entrevista com os primeiros lugares gerais da prova do Enem. Então, desde 2021, eu entrevisto todo ano os primeiros lugares gerais, né? Em 2021 foi o André, 2022 foi o Thales, 2023 foi o Matheus e agora, né, do Enem de 2024 é a Duda que alcançou a maior média da prova. É muito legal vocês verem essas entrevistas para vocês entenderem como que foi a preparação das pessoas que tiveram aí as maiores notas na prova. Então tá tudo disponível no meu canal, só você dar uma olhada e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua preparação. Hoje a Duda vai contar tudo sobre a sua trajetória, sua história até chegar na medicina, como que foram os seus métodos de estudo, sua rotina, como que ela fez para conciliar essas várias atividades que ela faz, sabe? Então, já deixa o like, fortalece aí o canal, já se inscreve, segue a Duda no Instagram, Nutriduda Farage, me segue lá também, marcos.vasque, e deixa o comentário dos principais insights que você vai tirar dessa entrevista, beleza? Então, galera, com vocês, a Duda. Primeiramente, eu agradeço demais, Duda, pela sua presença aqui, tá? Você tá no processo de mudança, tá aí cheia de tarefa para resolver, tem sua filha. Então, muito obrigado por se disponibilizar um pouco aí do seu tempo para falar como que foi sua preparação, como que foi sua rotina, para ajudar outros vestibulandos que estão aí na luta. Então, se apresenta aí para a galera. Duda, fala um pouco sobre você. Olá a todos. Marcos, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi um pouquinho difícil a gente conseguir encaixar a rotina, mas foi algo que eu faço muita questão de poder contar um pouquinho da minha história, né, um pouquinho da minha trajetória. Eu já ouvi outros aprovados e a gente poder se inspirar um pouco, não se comparar, mas se inspirar na história do outro é muito legal. Então, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma para quem está buscando, ou para quem tem medo, enfim, contar um pouquinho de toda a minha trajetória, de tudo que aconteceu, para que vocês possam se inspirar também. Primeiramente, Duda, algo que muita gente deve estar na curiosidade, qual que foi o seu resultado para alcançar a maior média do Brasil na prova? Seus acertos, seu TRI, como que foi o seu desempenho no Enem de 2024? Então, vamos lá. Pela primeira vez, Marcos, eu não me preocupei com a TRI. Eu de 2023 para cá, eu tive algumas mudanças na minha metodologia de estudo e eu quis, eu falo até isso no meu Instagram, de mirar alto para não me preocupar tanto com a TRI, porque a gente sabe, né, que não dá para contar, que é injusto, muitas das vezes a gente não tem uma transparência ali do que realmente vai aumentar, o que vai diminuir a nota, enfim, é uma incógnita. Então, eu comecei a focar realmente no que tava me tirando do jogo, né? Eu fiz 43 de 45 em linguagens, 43 de 45, 43 de 45 também em humanas, 43 de 44 em naturezas, porque a gente teve uma anulada, e 45 de 45 em matemática, e 920 na redação. Basicamente, a nota, assim, que eu fiquei com 859,8, quase 860 de média. E para mim, assim, foi uma grande satisfação, porque eu não me preocupei com a TRI, eu vi muitas pessoas, né, falando, nossa, a TRI não favoreceu, enfim, mas nesse sentido, para mim, como eu tive um grande número de acertos, ela não conseguiu me pegar dessa vez. Teve uma questão de linguagens, que a gente pode até falar depois, quando eu falar um pouquinho mais dos meus acertos, enfim, da minha visão da prova, que eu, teoricamente, errei. Na minha cabeça, eu deixei essas duas últimas para fazer por último, e aí, no nervosismo, assim, achei elas mais difíceis, e na hora de passar para a resposta, eu tenho certeza que uma eu errei, que foi da xilografura. E a outra, eu fico nessa, se eu errei, se eu acertei, mas pela nossa conversa, parece que ela foi anulada pela TRI. Então, eu fiquei com a nota máxima em linguagens. Mesmo errado, duas, entre aspas. Caraca, E que incrível, cara. foi... Que incrível. Pode continuar, te interrompi, achei que você tinha finalizado, mas pode continuar. E pela primeira vez, assim, eu terminei a prova com uma folga de tempo, sabe? Eu trabalhei muito essa questão de estratégia de prova, de o que priorizar, pular questão, não saber, eu voltava.
eu tive uma segurança durante a prova mesmo que eu nunca tive nos anos anteriores, sabe? E isso foi quando eu via que cada questão eu estava conseguindo acertar e eu estava conseguindo ter esse domínio, esse controle, me dava, por mais que eu não soubesse se eu estava acertando ou não, mas saber lidar com o tempo e com a pressão, eu acho que foi um grande diferencial para eu conseguir fazer a prova com tranquilidade e botar ali um pouco, né, do meu conhecimento. Muito incrível, muito incrível. Um desempenho totalmente fora da curva, sabe? Em quantidade de acertos. Eu já entrevistei, né, os últimos três primeiros lugares. Nenhum deles chegou nessa quantidade de acertos tão alta quanto você conseguiu, sabe? Então, assim, acredito que seja um dos maiores desempenhos da história da prova do Enem. E como que você se sente ao olhar para trás e ver tudo que você conquistou? Marcos, às vezes passa um filme assim na cabeça, sabe? E eu nem acredito, porque parece que os anos eles foram passando e eu só fui estudando, 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 e eu não percebia se eu estava evoluindo ou não. Então, nos primeiros anos, parecia que eu não saía do lugar, sabe? E aí eu tive muitos desafios ao longo da minha trajetória. Então, eu consegui olhar para trás agora e ver, nossa, às vezes eu perguntava, nossa, será que você tinha essa certeza que você ia conseguir? Não, mas eu sempre ia buscando formas de ir chegando no meu objetivo, sabe? E hoje eu olho para trás, eu tive tantos problemas pessoais, tantos problemas emocionais, tantos problemas com minha filha, privação de sono, comparação, porque eu acabava me comparando muito poucas vezes, mas eu me comparava, porque eu tinha amigas que já estavam fazendo faculdade, já estavam na segunda faculdade, já estavam podendo numa particular e eu não podia. A gente que tem filho, a vida muda um pouco, sabe? Então, nos outros anos eu tive muitos desafios pessoais, sabe? E emocionais. Eu desanimava, mas eu nunca parava. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo faz sentido. Que é só questão de tempo e você ter um pouco de paciência e resiliência, que tudo vai dar certo. Caraca, incrível demais, Duda. Realmente, isso da resiliência é fundamental numa preparação, sabe? Quando que você decidiu que queria medicina, né? Porque antes você fez nutrição na UFRJ. Qual foi sua história até chegar aqui, até falar, pô, vou fazer medicina, vou tentar de novo? Como é que foi isso? Então, eu sempre quis medicina, eu sempre gostei muito da área da saúde, eu sempre gostei muito de performance, de treino. Eu treino desde novinha, então eu gostei muito dessa área de cuidado pessoal, sabe? Quando eu tava quando eu tive que decidir qual profissão eu ia seguir, eu achava a medicina muito longe para mim. Meus pais não podiam pagar uma faculdade particular. Então, como eu gostava muito de nutrição, já me alimentava super bem, eu falei, olha, eu vou para nutrição, que eu gosto muito desse estilo de vida, esse lifestyle, né, de cuidados e tal. E vou tentar. E fiz na época um pré-vestibular e passei, né, na federal. E aí, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha faculdade, eu lembro que no oitavo, no sétimo período, eu já estava rodando no hospital, né? E aí eu tive contato mais com enfermaria, eu tive contato mais com esse ambiente hospitalar. E aí começou a mexer comigo. Ali no oitavo, no sétimo período, eu já estava bem, bem reflexiva quanto a minha, o que eu estava querendo para o meu futuro, sabe? Eu vi uma necessidade de ir além. Eu me sentia na nutrição um pouco limitada para lidar com o meu paciente. Então, na medicina, a gente consegue ampliar o leque, dar mais possibilidades, e com isso você consegue ter uma visão melhor do seu cuidado com o paciente, sabe? Na nutrição, eu me sentia um pouco limitada. E foi isso. E aí, quando foi no último ano que eu me formei, foi em 2019, se não me engano, 2019. 2019? Foi. Eu senti necessidade de estudar mais. E aí eu fui, comecei a estudar, e aí eu tive um namorado também que ele era médico, então eu acompanhei muito essa rotina, acompanhei muito essa história, né? E isso só me dava mais certeza do caminho que eu estava querendo trilhar. Então você se formou em nutrição pela UFRJ, né, em 2019. E quanto tempo você se dedicou especificamente à preparação para o Enem, né? Quando que você falou, pô, eu vou fazer medicina, eu vou estudar para o Enem e vou me dedicar realmente para conseguir a aprovação numa federal? Como é que foi isso? Quantos anos foram de preparação até você chegar a esse grande resultado que você teve? Bom, em 2019 eu tomei a decisão. E aí você pensa, será que eu vou conseguir? Será? Vou para particular? Não vou. E aí em 2020 eu tomei a decisão, a gente estava na pandemia, eu tomei a decisão de começar a estudar. E como todo mundo começa a estudar, a gente acha que vai ser uma coisa e não é. E eu estava na pandemia, minha filha estava em casa, então eu tive algumas dificuldades. Eu lembro que em 2020 eu comecei a estudar no meio do ano, lá para julho, mais ou menos, para fazer o Enem, que seria em novembro, mas não foi. E aí acabou sendo em janeiro de 2021. E foi um fiasco. Eu estudei em 3, 4 meses. Eu sempre tive uma boa
sempre uma habilidade, assim, para a parte de natureza, física, química, biologia, eu sempre gostei muito. Linguagem, redação, mas nas outras áreas eu deixava um pouco a desejar. E eu estudava de forma passiva, enfim. E mais ou menos de 2021, contando esse Enem, foram 3 anos e meio, Marcos. Eu conto 3 anos e meio de preparação. Certo, certo. 3 anos e meio. E como que foram as suas notas nos outros anos? Como que foi essa evolução até você chegar aí na maior média do Brasil no Enem? Em 2021, eu fiz 618, se não me engano, 28 acertos. Basicamente, 28 acertos em linguagens. Em humanas, eu fiquei com 642. Foi mais ou menos 30, 29, 30 acertos. Naturezas, eu já me superei, porque eu já estava na parte de fazer uma pós-graduação, enfim, toda na parte de biologia, sempre gostei muito de química, então eu fiquei com 30 acertos, eu fiquei com 680, 687, uma coisa assim na época. Matemática, fiquei com 700, aí eu estava com um professor particular, eu só fiz professor de particular de matemática, inclusive foi, né, o meu professor de ensino médio, e ele na minha casa. E fiquei com 27 acertos. A redação foi 880. Então, acho que a média foi 700, 705, se não me engano. Foi mais ou menos isso em 2021. Em 2022, eu já comecei a melhorar, porém não tantos acertos assim. Eu tive a mesma quantidade de acertos em linguagens, por exemplo, fiquei com 642, fiquei com 28 acertos, 642 de média, mas não tinha domínio de prova, não sabia pular questão, errei muitas fáceis, então, enfim, minha estratégia de prova de 2022 foi bem ruim. E aí teve uma situação bem chata que em humanas eu fiquei com 385 de média. Eu zerei a prova. Eu Mas não por consegui, quê? O que que houve para isso? eu não, eu não fiz, eu não consegui chegar Ah, em humanas. Por isso que eu criei um bloqueio com humanas muito grande. Eu comecei a chorar. Quando acabou o tempo, eu tinha feito 5 questões de humanas. O resto eu chutei tudo. E eu não tinha estratégia de prova. Eu demorei muito em linguagens, eu não pulava as questões. Eu olhava uma questão difícil. E às vezes você sabe fazer, mas você sabe que você não tem tempo suficiente, então você tem que priorizar as fáceis e as médias. E mesmo assim eu insistia. A redação eu demorei demais, acabei ficando com uma nota boa em 2022 em redação, fiquei 940, mas eu não tinha controle de prova nenhum. Né? Matemática eu fiz 29 acertos, fiquei com 703, e naturezas fiquei com 34 acertos. Já tinha subido 4 pontos, né, no ano anterior, e fiquei com 728 de média, de média de naturezas. 2023, continuei tendo os mesmos erros, eu não estudava direito linguagens humanas, continuava priorizando só matemática e naturezas e redação, e com isso minha nota não evoluiu. Então, em linguagens eu fiz 28 acertos, 32 acertos, fiquei com 611. Eu fiz mais acertos do que os anos anteriores, porém eu continuava não tendo estratégia de prova para linguagens. Humanas, eu fiquei com 583, de 33 acertos. Naturezas, eu fiquei com 730, então eu fiz 41 acertos. só um segundo. 33 E acertos, você ficou com 583 em humanas? 33 acertos. Caraca, mas o TRI foi bem maldoso contigo também, né? Eu não, eu não tinha estratégia de prova para linguagens humanas. Eu nunca tive. Eu não, na verdade, eu fazia provas e eu não me aprofundava nos meus erros. Era isso que acontecia. E aí eu achava que era só interpretação, mas na verdade eu não tinha base teórica em humanas e em linguagens. E no 2023 também, eu tive uma questão muito pessoal, eu tinha acabado de me separar na prova, no primeiro dia. Eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa. Isso sempre mexeu comigo. 2022, 2023 foi basicamente muito emocional ali. Eu chorando, redação 2022 eu rasurei, e em 2023 eu comecei a ficar nervosa no meio da prova e não consegui terminar de fazer. Isso só no primeiro dia. No segundo dia, já era diferente. Nos 2022 e 2023 eu já ficava mais segura. E em naturezas, em 2023, eu fiz 41 acertos e fiquei com 788 de média. E em matemática, eu fiz a mesma quantidade de acertos, 41, e fiquei em 888. Redação, tive um grande problema, porque, mais uma vez, não levava a sério o primeiro dia, e parece que mudou, tiveram algumas alterações na forma de correção de redação em 2023, que eles começaram com critérios mais diferentes, principalmente na C1 e na C3, e veio a minha nota, 800. E aí eu fiquei muito, muito chateada, porque eu realmente não esperava. Eu mandei minha redação para corrigir depois, enfim, deram 920, 940, mas essa foi a minha nota de redação e foi, assim, a pior coisa que me aconteceu, porque ainda dava para compensar em algumas coisas, mas redação não tinha como. Principalmente quando a gente fala de medicina, né? Infelizmente, né, com muita gente acontece isso. A pessoa ela se prepara muito para a redação ao longo do ano,
vai fazer a prova e às vezes acaba com uma nota bem abaixo do que ela estava acostumada a tirar. Tem uma certa inconsistência às vezes dos corretores, né? Então nesse último ano teve muita gente que reclamou disso também. E eles mudam os critérios às vezes sem nem avisar antes da prova. Isso é bem ruim da prova do Enem, sabe? Mas que bom que você conseguiu dar a volta por cima, sabe? Você ia comentar alguma coisa a mais? Que eu. Ah, da redação. É uma coisa que às vezes a gente foca muito em redação. Eu vejo as pessoas que falam, nossa, só redação. Mas às vezes você tira uma excelente nota, você dedica tanto tempo em redação e acaba deixando de lado as outras áreas. Eu, Marcos, eu nunca tive muito tempo disponível. Então eu tinha que priorizar. Então eu sempre priorizava as matérias que alavancavam minha nota, que era matemática e natureza. Mas isso não quer dizer que você deve deixar as outras áreas achando que humanas e linguagens é só interpretação. Pelo contrário, você consegue muitas questões, acertar muitas questões ali na interpretação. Mas se você souber, se você souber a teoria, e a gente sabe que o Enem está cada vez mais conteudista, vale muito mais a pena, você ganha muito mais agilidade, mais compreensão, você faz a prova muito mais rápido. E redação, a mesma coisa. Eu ficava muito chateada e não ter levado a sério isso. Essa questão dos critérios, eixo temático, ter trabalhado mais alguns eixos temáticos que eu não trabalhei ao longo do ano, repertório sociocultural, eu acho que eu poderia ter sido melhor. Principalmente falando da C1 e da C3, que foi onde eu mais perdi nota. Sim, sim. Teve algum momento que você pensou em desistir ao longo desses anos? Como é que foi isso? Você chegou a fazer medicina também, um período curto de medicina numa particular? Como é que foi esse momento aí na sua preparação? Sim, eu tive episódios, né, de medicina, porque eu fiz uma faculdade antes mesmo da pandemia, de medicina também, e eu tive que trancar, por conta de questões financeiras, questões pessoais. Depois, né, que eu fiz esse ano também, foi uma alternativa que minha família achou, depois de tantas reprovações, eles se uniram, né, com uma sensibilidade mesmo comigo, e eu prometi que só seria esse ano para conseguir passar, e eu conseguiria me dedicar para passar. Mas eu não pensava em desistir, sabe, Marcos? Então, não, você ia continuar, né? O barulho cortou, mas pode falar. Eu não pensei em desistir, sabe? Eu sempre pensava numa forma que eu pudesse lapidar, ir lapidando os meus erros e me perguntava o que que eu posso fazer para melhorar. Parece até um pouco papo de coach, assim, sabe? Mas foram alguns critérios que eu comecei a usar, porque eu sabia que eu não ia desistir. Desistir para mim nunca foi uma opção, sabe? Eu sabia que eu precisava melhorar, encarar os meus erros com seriedade, para eu conseguir chegar num grande objetivo, como é passar numa federal em medicina. E, na verdade, assim, eu gostava de estudar, eu gostava da minha rotina, eu gostava de entender os assuntos, mas a gente sabe que a prova é um pouco injusta, né? Um pouco não, bem injusta. E não mede conhecimento só. E ela mede muito o emocional, ela mede muito o seu raciocínio e a sua capacidade de lidar com pressão. Então, eu sabia que era isso que eu também precisava melhorar em mim, sabe? Então, eu questionava muitas vezes, eu fiz terapia, se realmente esse caminho era que eu precisava percorrer, mas na verdade eu sempre estava buscando mais formas de conseguir lidar isso da melhor maneira possível para conseguir cada vez, um passinho de cada vez, chegar no objetivo que eu tanto queria. Perfeito. E você conseguiu com maestria aí, primeiro lugar na USP, primeiro lugar na UFRJ, maior média nacional do Enem entre mais de 4 milhões de candidatos, né? Quem diria, cara? Você estava esperando isso? Quando você fez a prova e tal? Ou você já falou, eu vou para ser primeiro lugar? Como é que foi isso? Então, é até engraçado, já me perguntaram isso, se você, na hora que você estava fazendo a prova, você sabia? Eu falei, não, eu tive segurança. Eu falei isso até esses dias, sobre você lidar com a imprevisibilidade. Eu sabia que para cada coisa que pudesse acontecer ali comigo, se eu travasse numa questão, se tivesse muito calor, se tivesse muito frio, eu saberia lidar com qualquer tipo de circunstância ali, porque eu treinei isso ao longo do ano. Então, treinar com questões mais difíceis, né, que te façam sair da zona de conforto, também me dava segurança, sabe, Marcos? Porque às vezes a gente fica, nossa, fazer muitas provas antigas, pegar modelo Enem, isso não é o suficiente. Não, já foi, pode ter sido, mas eu acho que cada vez mais o Enem está cada vez mais exigente nesse sentido, entende? Então eu sabia que eu tinha que elevar um pouquinho a régua, eu sabia que ia me custar muito caro, mas ter essa segurança e nos simulados eu consegui ver que eu estava realmente conseguindo melhorar, evoluir, foi isso que me deu essa segurança e na hora da prova eu fazer a prova com tranquilidade, porque eu nunca tinha feito uma prova tão tranquila. Eu estava em paz, sabe? Eu sabia que eu tinha feito o máximo que eu podia nas circunstâncias que eu tinha durante o ano e treinei muito. Então isso dava uma segurança e uma certa, nossa, eu acho que agora vai. Caraca, que incrível, cara.
Isso é algo que eu falo bastante também para a pessoa ela não se limitar ao Enem. Fazer questões mais difíceis, questões da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, de outros vestibulares, né? Muita gente quer fazer só Enem. Só que, cara, se você só sabe Enem, você não vai conseguir acertar as questões mais difíceis, as questões inéditas que caem na prova. Então, se você está buscando alto desempenho, tem que elevar a régua, tem que subir os degraus, né? Ir para provas mais difíceis. Então, isso é um fato, sabe? E comprovando aí com o seu grande desempenho na prova. Como é que você organizava a sua rotina de estudos, conciliando faculdade, maternidade e vida pessoal? Como é que foi essa sua organização, né? Esse monte de coisa que você fazia, como é que você organizou seu tempo? Quando perguntam, assim, é até uma resposta um pouco complexa, porque foram alguns anos de preparação, tá? Mas eu vou falar, resumindo, principalmente desse ano, que foi um ano, assim, da virada de chave mesmo. Uhum. Eu basicamente acordava 4h, 4h30 da manhã. Tinha aula, algumas aulas começavam 8, algumas aulas começavam 9. E aí, Marcos, eu botava horários fixos para fazer as minhas coisas. Eu sabia que eu tinha muitas coisas para fazer no dia. Então, eu sempre anotava. De manhã, se eu não fizesse o Anki, uns 10 a 15 minutinhos, eu sempre focava em inglês e focava também em questões mais teóricas, principalmente na parte de biologia e de linguagens. Porque linguagens eu tive que começar do zero realmente ano passado. E aí eu fixava esses horários, fazia minha oração, tomava banho, tomava café, e aí sentava, e aí ali era o meu momento. Tirava o celular de perto, e aí eu tinha mais ou menos mais 2 horas, 2 horas e meia, às vezes, dependendo, 3 horas, até a minha aula. Eu sempre, ano passado, eu fazia provas antigas e corrigia. Não dava para fazer sempre cronometrado, sabe? Mas eu botava, se eram 3 horas, eu tentava fazer o máximo que eu pudesse daquela lista. E aí, às vezes, era FUVEST, às vezes era Unicamp, às vezes era Unesp, às vezes era simulados, né? E também fazia simulados de cursinho, né? Que era bem modelo Enem, alguns mais conteudistas, alguns mais interpretativos, e também eu ia mesclando, né? E sempre que eu fazia de manhã, pelo menos 40, 45 questões. Se não desse para terminar, eu terminava na parte da tarde ou no fim do dia, quando eu voltava da faculdade. E começava a corrigir. Como eu tinha pouquíssimos erros, Marcos, de teoria, era mais um insight que eu não tinha tido. Ou então também cansaço. Eu errei muito por cansaço ano passado. E eu conseguia já ter esse feedback ali na hora que eu fosse corrigindo, na hora que eu ia corrigindo as questões, eu já tinha. Nossa, isso aqui foi cansaço, isso aqui foi... Nossa, o que faltou aqui para eu entender essa questão, entende? E eu já conseguia fazer essas perguntas e já direcionar os meus erros. Então, cada erro eu botava aqui no meu iPad, cada erro que eu tinha no simulado, eu já colocava o que eu precisava fazer. Qual era o tipo de prova, qual era o tipo de questão, ou se eu tinha que revisar algum assunto, ou ver alguma aula, algum resumo, ou criar um flashcard, ou fazer mais questões, e era isso que eu fazia. À tarde, eu ia para a faculdade, quando eu voltava, eu tentava corrigir, ia treinar, sempre treinava, ou no final da tarde, ou era na hora do almoço, convidava também, mas eu sempre treinava. Cansada, triste, feliz, eu ia de um jeito, era muito engraçado. Eu ia de um jeito, mas eu sabia que eu voltava de outro. Então, nem que fosse meia horinha, sabe? Qualquer coisinha. Às vezes eu tinha academia no prédio, eu ia. Eu gosto de crossfit também, gosto de corrida, mas mesmo cansada, vale muito a pena, porque você volta com outra cabeça. Eu sempre falo sobre o modo difuso e o modo focado. Como esse método, como ter essa visão, né? Aplicar essas duas metodologias, assim, de estudo, assim, fez diferença para mim. Porque às vezes você está muito focado fazendo uma coisa e você não está. E depois você não rende mais. E aí você muda a atividade, faz uma atividade física, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, atividade física me ajudava muito. E aí no final do dia eu fazia e voltava. Quando eu voltava, tomava um banho, eu olhava alguma coisa que eu tinha que ver da faculdade e terminava de corrigir as questões. Não dormia de forma alguma sem corrigir as questões. Então eu já anotava tudo que eu tinha errado, tudo que eu tinha que revisar. Se eu não desse no dia seguinte, eu já olhava, já colocava toda sexta-feira, eu fazia essa revisão. Se eu estivesse errando estequiometria, se eu estivesse errando análise combinatória, cinemática, eu já colocava isso no meu caderninho e eu já sabia que durante a semana ou eu faria listas direcionadas para esses assuntos ou até o final de semana eu faria uma lista mais de todos os assuntos dos erros da semana. Era basicamente isso. E era de segunda a sexta, dessa forma, tentando encaixar na faculdade. E como tinha um assunto da faculdade, prova, alguma coisa, eu estudava praticamente no mesmo dia, ou então no dia anterior. As pessoas acham, nossa, mas ela, não, gente, ou você foca muito em uma coisa, não tem como você dar 100% em tudo. Então, na faculdade, eu estudava praticamente no dia. Na prova, às vezes dava certo, às vezes não, e aí a gente tentava, mas muitas das vezes, assim, eu ia bem, conseguia desenvolver bem.
E graças ao Enem, porque a prova da faculdade era muito de múltipla escolha e muita interpretação. Uhum. A gente tem muito caso clínico. Eu não sei como que é lá na FRJ, mas lá a gente tem muito caso clínico e a partir dos casos clínicos a gente consegue responder as questões. Porque tá no caso. E aí você tem que voltar, óbvio, né, que você tem que ter a parte da Uhum. nutrição me ajudou muito. Mas isso me ajudou também na questão da faculdade, sabe? E no final de semana, toda sexta-feira eu viajava. Então eu acordava 4 horas da manhã, fazia a revisão da semana, se eu tivesse alguma lista direcionada para fazer, se eu tivesse alguma. Geralmente eu já fazia umas questões de cursinho ali na sexta-feira, né, se eu não tivesse tantos erros, e me ajeitava já para ir embora. Eu ia para aula, depois da aula eu já ia pegar a estrada para vir para Macaé. E aí chegava em Macaé muito cansada, não conseguia fazer mais nada durante o dia, ficava com minha filha. E aí no sábado era sempre simulado de manhã. Então eu acordava por volta das 7, eu ficava muito cansada, então eu me permitia dormir até um pouquinho mais tarde, estudava, fazia o simulado e à tarde já corrigia. E aí, se eu tivesse alguns erros muito específicos, eu já deixava para domingo, já colocava no Anki, se fosse algo muito teórico, eu gostava de colocar no Anki, se fosse algo mais para eu precisava memorizar, já deixava anotado e na segunda-feira eu já voltava nesses erros. Sim, sim. Isso do simulado de manhã era algo que eu fazia muito também, porque eu sabia que se eu deixasse para fazer à tarde, à noite eu já ia estar morto. Então, fazer o simulado de manhã, corrigir à tarde, lógico. Alguns você tem que fazer no horário da prova, realmente, para você se acostumar. Mas se você quer pegar conteúdo, quer pegar a dinâmica de fazer as questões e tal, eu acho que o simulado de manhã ele é melhor, porque à tarde você ainda tem um gás para conseguir corrigir as questões. Então, era algo que eu também colocava na minha preparação. Mas, cara, muita coisa que você fazia, hein? Muita coisa mesmo. E quantas horas mais ou menos? Você tem uma estimativa de quantas horas mais ou menos você estudava? A galera sempre pergunta isso. Quantas horas de estudo devo ter por dia? Como é que era mais ou menos para você? Marcos, eu já estudei 12 horas por dia, 10 a 12 horas. E fui muito mal na prova. Esse ano eu estudei líquida, eu acho que Uma média, média. difícil, porque toda hora às vezes era até um pouquinho difícil desligar, mas eu acho que umas 5 horas, 5 a 6 horas. Sim, sim. Era uma rotina muito variável, né? Tinha É, faculdade, tinha sua filha, tinha um monte de coisa. de manhã era certo 3 horas. Não, isso aí era inegociável. Ao longo da, por exemplo, na faculdade, eu tentava também pegar um pouquinho. E aí, na hora do almoço, às vezes eu conseguia. No final do dia, às vezes eu conseguia. À noite, eu deixava mais para linguagens, para humanas, que eu precisava, que era um conteúdo mais tranquilo, mais leve. Então, assim, contando, às vezes dava 5 horas, dava 6 horas. Mas, certamente, de manhã, fixar esses horários, para mim, era muito importante. Porque eu rendo muito bem de manhã também, né? Então, eu deixava o mais importante, que eram as questões, resolução de questões, de manhã. E uma coisa que me preocupava muito também porque eu não podia fazer a prova à tarde, né? Eu nunca fiz uma prova à tarde na minha preparação. Porque eu sempre estava com a minha filha, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então não dava. Então eu tentava fazer do jeito que dava, de manhã, e aí eu corrigia na parte da tarde. Meu trabalho é muita coisa que é uma coisa que as pessoas perguntam muito também. Eu, por ser nutricionista, tenho um horário muito flexível. Então, eu conseguia encaixar meus pacientes. Então, mais ou menos, eu encaixava toda quinta-feira. E eram 2 ou 3 pacientes. Pacientes que já estavam em acompanhamento comigo nos outros anos, sabe? Então, era questão assim, se eu não conseguisse tudo na quinta-feira, na sexta-feira eu conseguia atender também. Então, eu tinha esses horários flexíveis que me ajudavam a ter meu dinheiro, né? De ter o meu trabalho, que também era muito importante para conseguir, para focar em outras coisas. Mas essa liberdade era muito legal também. Sim, sim, com certeza. A gente tem que se adaptar com o que tem, né? Você não podia fazer o simulado à tarde, fazia de manhã mesmo. Às vezes a pessoa ela fala: "Ah, não consigo fazer à tarde, então não vou fazer, não consigo fazer igual o Enem", né? Se adapta com a realidade que tem. Você tinha uma limitação de tempo muito grande e você foi brilhante, você deu o seu máximo ao longo de todo o ano e o resultado chegou. Quais que foram as técnicas de estudo, seu método de estudos ao longo do ano, como que você estudava para conseguir aprender as matérias, dominá-las, né? Então, não só esse ano, mas outros anos também que você estava pegando uma base um pouco melhor em exatas, né? Em matemática e ciência de natureza, que nesse último ano você já estava num desempenho bem bacana, né? Em natureza, matemática, já estava aí com 41 acertos. Como é que foi para você estudar essas matérias, adquirir a base para chegar nesse alto desempenho de acertar mais de 95% da prova do Enem? Ah, Marcos, vamos começar com matemática? Eu não sabia praticamente nada de matemática. Então, eu foquei desde a primeira, desde a base, sabe? Cálculo mental, fração, potência, regra de três, tabuada. Não tem como você chegar na prova, estou contando no dedo. Operações básicas, tá? Então, isso aí eu demorei bastante tempo até conseguir evoluir. E aí, eu treinava todos os dias de manhã matemática. Matemática, para mim, até do início até o final da minha preparação, sempre foi a minha prioridade, porque eu sabia que era uma nota que
é muito fácil você esquecer alguns detalhezinhos se você não tem esse contato direto. E também é uma nota que alavanca muito, né? Você tem e te ajuda muito na sua nota final. Então, basicamente era isso. Depois que eu consegui solidificar, sabe, essa parte mais básica de começar do zero mesmo, da base de matemática, eu comecei aí a avançar mais, aí para funções, para geometria. E aí, o grande diferencial foi fazer questões todos os dias, mesmo não sabendo o conteúdo. Às vezes a gente acha, nossa, tem que estar 100% preparado para começar nas questões, terminar o conteúdo para começar nas questões. E não, no início você vai errar, né? Mas mesmo errando muito no início, eu conseguia ir pegando o jeito da cobrança dessas questões, desses assuntos, sabe? Então, para quem quer melhorar a matemática, eu acredito que fixar um horário todos os dias, botar um horário nem que seja 1 hora, 2 horas por dia de matemática, ter esse domínio, né, de raciocínio lógico, de operações básicas, de tabuada, treinar com questões que te desafiam. Então, FUVEST, eu gostava muito de usar em Unicamp. Elas são um pouco mais exigentes, um pouco mais conteudistas, a cobrança é um pouco diferente, mas que você te prepara para você não ser pega de surpresa no dia do Enem, por exemplo. Gostava muito de fazer questões misturadas também, para treinar esse raciocínio lógico também. Então, acredito que foi uma prática constante, não estudar mais vezes ao dia, mas estudar melhor, sabe? Isso aí foi uma coisa que fez muita diferença para mim, não focar em quantidades. Às vezes eu fazia 100 questões e eu não corrigia essas questões. Então, não adiantava de nada. Então, às vezes você fazer 5, 10 questões e entender o passo que você está errando, o que você está fazendo de errado, te ajuda muito mais, né, a aprimorar e ir melhorando e cada vez mais evoluindo. Principalmente falando em exatas, em química, né, matemática e física. Você falou como é que foi para matemática, como é que foi de Sim, forma geral para as matérias nesse último ano? Como que sim. você estudou quando você já estava no nível melhor, né? Esse ano, tá? Entendi. Uhum. Como que eu fazia para humanos, para linguagens também? Posso falar? Posso começar o primeiro dia? Pode, claro. Começa aí. Da forma como você preferir. No grande diferencial foi em linguagens, que eu realmente fui começar do zero, eu fui atrás de um professor para poder me ajudar, e eu realmente não conseguia evoluir em linguagens. Então, basicamente, eu ia para a teoria, estudava a teoria mesmo, eu fazia algumas breves anotações de linguagens, e com isso eu já ia para as questões. E aí, uma coisa que me ajudava muito em linguagens, as pessoas perguntam, nossa, como que você conseguiu essa nota? E a gente sabe que a TRI não valoriza muito, mesmo você, às vezes, fazendo uma boa quantidade de acertos. E aí, entender o raciocínio por trás da banca, o que a banca quer de você, não o que você está querendo que seja a resposta certa, porque não é isso. Eles querem que você faça essa inversão, sabe? De conseguir compreender o que está sendo pedido ali. Então, a linha de raciocínio do professor na resolução de questões faz muita diferença. E eu fui pegando isso cada vez mais, desde o básico e até indo mais para avançado, por exemplo, poemas, literatura, era uma interpretação de poemas, eu lembro que eu era muito ruim, sabe? E aí eu via a resolução da questão na internet, ou então com o professor, e fez muita diferença. Uma outra questão também que me ajudou muito, tanto para linguagens, para humanas, treinar vocabulário. Então, existem muitos nomes nessas provas, né, nas alternativas, que a gente não conhece. E às vezes você marca uma coisa que você acha que e não tem nada a ver. E aí treinar vocabulário, e aí isso te facilita também você eliminar as questões, não não ir buscando a certa, sabe? Mas ir buscando realmente a questão errada, e aí depois a gente tem mais erradas do que certa. Então isso me ajudava a chegar diretamente na resposta mais rápido, né? Eliminando as erradas. Humanas, eu fiz muitas provas Unesp, me ajudou muito o FUVEST e Unicamp. E eu ia na resolução de questões. E aí eu perguntava para mim o que eu precisava entender desse contexto histórico que eu não consegui. O que ele está querendo me dizer aqui? O que aconteceu nesse período aqui que eu precisava entender. Uma outra coisa também que me ajudou muito em humanas foi botar uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo, eu sabia o que estava acontecendo, né, em cada período. Mais ou menos uma linha geral, você não precisa se aprofundar. Eu fiz a maratona de humanas também. Outros anos eu fiz muito errado, mas esse ano eu fiz a maratona, assistia bem os vídeos e anotava os pontos principais, sabe? E deu muita diferença também na resolução de questões e... Só chega um pouquinho que tu tá lateralizada. Eu vou não me Ficou mas tá bom. lateralizada. Só chega um pouquinho assim. Um Pra pouquinho. cá? Perfeito. Tá bem no centro agora. Desculpa, tá? É que só para depois ficar certinho e tal. Eu não tô me vendo, tá? Só tô vendo um Não, quadradinho. agora tá perfeito, tá? Aí E fala, humanas, como é que foi? a de humanas foi basicamente isso. Eu dediquei um pouquinho mais de tempo do que os anos anteriores, mas fazer uma linha do tempo, né, estudar vocabulário, estudar a resolução de questões,
e também fazer dos vestibulares mais conteudistas, que cobravam mais contextos históricos, né, mais a parte, né, de teoria que você tinha que saber, e além de interpretação, também me ajudou muito em conseguir essa evolução mais sólida em humanas e me dar também um pouco mais de confiança. Linguagens, eu já falei, né? Humanas, naturezas. Só uma dúvida antes de você falar natureza. Para linguagens, você também fazia questões de outros vestibulares ou você focava mais no modelo Enem, simulados de modelo Não. Enem, questões do Enem, como é que era? E linguagens, como eu estava tendo acesso a um conteúdo, né, teórico desde a base, eu conseguia ver a linha de raciocínio do professor na resolução das questões. Então, a gente tinha listas de exercícios. Se estava estudando gêneros textuais, poesia, se estava figuras de linguagem, tudo isso a gente tinha um tópico para cada assunto e depois resolução de questões, e ele explicava como ele fazia como que a gente tinha que entender, como que a gente tinha que raciocinar para resolver esse tipo de questão. Isso em linguagens. Então, eu só fazia de cursinho e também do professor que ele disponibilizava após as aulas. Humanas, eu só fiz FUVEST, Unicamp e de cursinho também. O Unesp também usava às vezes, mas para cobrir lacunas, sabe? Quando estava com um assunto mais de história, mais difícil, geografia física não. Mas algo mais específico eu gostava mais de usar a Unesp e também para treinar vocabulário. Também era muito interessante para humanas. Eu fiz também a maratona e ia me aprofundando nas alternativas. Eu corrigia alternativa por alternativa. Eu não deixava passar nenhuma porque não entendia a outra, não ia nos achismos. Isso tem muita diferença também. Agora, qual é a outra? Vou falar de naturezas. Agora, natureza, como é que era para você? Naturezas, eu já tive uma certa facilidade, porque, na verdade, física nem tanto, né? Física foi um desafio para mim. E foi a matéria que eu mais demorei para evoluir. Então, por exemplo, cinemática, eletrodinâmica, termodinâmica, foram, né, as questões mais, assuntos mais complicados para mim e que no início eu tinha medo. Eu tinha medo porque, mas na verdade é porque eu também não tinha uma segurança mais na questão de exatas, né? E quando eu fui ganhando esse domínio na parte de matemática, foi me dando uma segurança para a física também. Mas quando eu comecei a visualizar esses conceitos, sabe, Marcos, e praticar com as questões, eu consegui ver uma evolução muito boa em física. Então, entender o contexto, entender a fórmula, resolver muitas questões também foi me ajudando muito também. Agora, química, né? Sim, sim. Você falou natureza de forma geral, né? Não, eu falei de física ali porque foi uma matéria assim que eu demorei demais para Sim. evoluir. E química eu acabo que eu gostava muito porque, mesmo sendo difícil, eu entendi, por exemplo, dificuldades em reações, equilíbrio químico, eu tinha uma certa dificuldade ali. Então, para entender, eu fui focando em resolver muitas questões, entender a linha de raciocínio, o contexto das reações também me ajudava muito. Então, estequiometria, eu sofri demais, eletroquímica também, eu achava tudo muito abstrato, sabe? Mas eu conseguia, através das questões e também nas resoluções de questões, estudar bastante a resolução também, eu fui pegando o jeito. Biologia sempre foi uma matéria que eu gostei muito, eu estudava com prazer. Eu fiz muito aquelas Olimpíadas Brasileiras Olimpíada Brasileira de Biologia. Não sei se você conhece. Eles têm uns contextos mais atuais, sabe? E é Uhum. bem legal para você ir se aprofundando, então você consegue. Botânica não cai tanto nessas questões, nessas provas, mas tem uns assuntos bem legais para você conseguir associar, porque o Enem traz muito isso, né? De atualidade, então era muito legal. E a nutrição também me ajudou muito, a minha pós-graduação, faço pós-graduação em epigenética também, então a gente estuda muito a parte de biologia. Caraca, mas você faz muita coisa, ainda fazia pós de epigenética, medicina, né? Estudava para o Enem, tinha filha, trabalhava. Caraca, eram muitas coisas para conciliar, né? Você arranjava um jeito de conciliar isso tudo. E matemática, como é que era? Mas nessa reta final, quando você já estava num nível muito bom, foi só fazendo questões mesmo? Só questões, eu via muita live também no Instagram de professores, né, que gostavam, para eu entender linha de raciocínio, o que você precisava saber, né, nessas questões para conseguir ir evoluindo. Em matemática, basicamente, eu não estava errando muito mais por conteúdo, sabe? Eu errava muito por cansaço em matemática. Então, eu lembro que teve uma questão de matemática na prova, por exemplo, de análise combinatória e probabilidade. E ela tinha um raciocínio mais detalhado. E eu lembro que esse ano que eu mais errei foi análise combinatória e probabilidade. Na hora eu fiquei até um pouco nervosa. E aí,
eu tive, né, que calma, pensar como que eu ia ter esse raciocínio. Eu lembro que foi uma das últimas que eu deixei de fazer. A outra de geometria espacial também eu tinha uma certa dificuldade. Então, essa questão de visualizar, essa visualização tridimensional, assim, eu tinha um pouco de dificuldade, sabe? E cálculos um pouco mais precisos. Então, ali você precisa ter um pouco mais de atenção. E uma coisa que eu fiz esse ano que deu muita diferença é organizar a questão em passos, sabe? Porque às vezes você erra uma coisa e você nem sabe, tá tanta bagunça na sua folha que você não consegue ver onde está de fato o seu erro, entende? Então eu botava em passo a passo, sabe? A função exponencial também eu tive bastante dificuldade, foi uma das matérias que eu mais demorei para conseguir evoluir, mas que é muito mais trabalhosa, tem questão de interpretação, enfim, mas você conseguir identificar o crescimento, né, dessas questões de crescimento padrão também era um pouco complicado para mim, mas eu conseguia fazer, e aí quando eu errava esse tipo de questão, eu fazia listas direcionadas para esse tipo de assunto. Como eu fazia para não esquecer? Eu misturava esses assuntos ao longo da semana e até o final da minha preparação, eu tinha esse caderno de erros com os assuntos mais que eu mais errava e eu conseguia ir fazendo questões organizadas, porque uma coisa que eu pequei muito foi na organização dos meus cálculos. E isso, às vezes, você vê que, né, você errou uma questão porque você não soube o que você estava errando em cada passo, sabe? Sim, muito bacana. Estratégias que, pô, ajudam demais, principalmente a galera tá em alto desempenho, mas até a galera que tá começando do zero mesmo, né? Que a pessoa às vezes não sabe tal, como é que segue o passo a passo. E é muito bom ter essa sua experiência. Eu usei também o caderno de erros durante a minha preparação e, cara, foi um diferencial muito grande para mim na natureza. Como é que era, mais ou menos, o seu caderno de erros? Você organizava como? Colocava as questões ou você escrevia o raciocínio? Como é que era? Não, eu colocava o assunto que eu estava Uhum. errando ali. E aí, por exemplo, se eu tivesse, eu botava, às vezes eu colocava, quando tinha uma coisa mais teórica, eu conseguia colocar um ano, mas isso era mais para biologia. Então eu percebia que se eu botasse para química e física, muitas das vezes que eu tentei colocar, era mais para fórmula. Então, para eu conseguir ter essa memorização, eu colocava a questão e eu colocava a linha de raciocínio, já colocava a resolução e colocava a linha de raciocínio que eu tinha que ter para ter esse tipo de questão. Porque o que muda, às vezes, com o Marcos, a gente vê as questões, elas se repetem de um contexto diferente. Então, eu preciso entender quando cai. Às vezes, eles mudam algumas coisas, né? No enunciado, mas existe um padrão de cobrança em alguns assuntos que eu não tinha como errar, sabe? Eram umas questões que eu sabia que elas poderiam voltar para mim a qualquer momento. Então, eu colocava os assuntos, todos os assuntos de naturezas, de matemática, de humanas e de linguagens. O que eu precisava revisar, eu botava a questão, dava a questão e a linha de raciocínio que eu precisava ter, daí eu voltava nelas também. Então, toda vez na semana, geralmente era domingo, eu voltava nessas questões que eu mais estava errando e tentava refazer. Isso era uma coisa que eu lembrei agora também, eu tentava fazer sozinha. Se eu não conseguisse, aí eu tentava, lia um resumo, lia alguma coisa, não conseguiu, aí eu já marcava para realmente fazer novamente, ou voltar na teoria, ou ver alguma coisa que eu precisasse preencher, para preencher a lacuna. Sim, o caderno de erros eu fazia mais ou menos assim também. Eu colocava a questão, eu explicava a linha de raciocínio, eu tentava sempre com as minhas palavras, né, para fixar melhor. Então, isso me Sim. ajudou muito em natureza, cara. Caderno de erros, tem muita gente que fala mal, mas eu acho que, pô, foi algo fundamental para mim, principalmente em natureza, sabe? Para pegar os raciocínios, não errar novamente a mesma linha de raciocínio na prova. Então, muito bacana essa forma como você fazia, né? Em questão de estratégia de prova, que a galera sempre pergunta, como é que foi a sua estratégia de prova no Enem para alcançar a maior média do Brasil aí na prova? Como que foi a ordem de resolução? Como que você gerenciou o tempo? Como é que foi isso nesse último Enem? Então, eu tive muito problema no primeiro dia, né, Marcos? Então, o que eu fiz o ano inteiro foi treinar a estratégia de prova, principalmente no primeiro dia. No segundo dia eu não tinha tantos problemas assim. É até um pouco difícil falar isso, porque são mais, no segundo dia você tem mais exigência de raciocínio, talvez, mas eu conseguia ter um controle melhor das provas, das questões. Já no primeiro dia, não, porque eu tinha redação, eu tinha linguagens e eu tinha humanas. Então eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer uma redação em 1 hora e meia, depois eu vou... Enfim, e aí o que eu fazia? Eu colocava em bolinhas, eu aprendi dessa forma, para ter o controle do tempo. Isso me ajudava até na ansiedade. Eu botava, por exemplo, 12 em 12, sabe? Eu sabia que em meia hora eu tinha que fazer 12 questões. Então eu olhava no quadro. 12 questões marcadas, olhava no quadro. E aí eu olhava a prova e eu ia nas mais fáceis, né? Que eu sabia fazer tudo que às vezes algumas questões que eu sabia fazer, mas eu sabia que ia demorar um pouco mais, eu não fazia. E eu sempre começava por linguagens. Então eu fazia linguagens, todas as fáceis e as médias. Foi isso que eu fiz e deixei as difíceis por último. Anotava
marquei uma questão, anotava nessa bolinha. E aí eu olhava no quadro. Sempre de meia em meia hora, para ter esse controle de tempo. A redação esse ano eu fiz muito tranquila. Então, basicamente, em 40, 50 minutos eu já estava com o meu rascunho pronto. Então, isso me deu uma certa agilidade também para eu conseguir focar nas questões. Então, 1h20, 1h30 no máximo, já tinha feito a redação toda. Eu brainstorm, né, tudo com as ideias, os conectivos que eu gostava de usar, repertório estrutural. E aí consegui desenvolver bem, graças a Deus, e aí consegui focar nas questões. Humanas, deixei por último, porque eu achava que linguagem exigia muito mais de mim. Então, eu queria, como eu estava com a cabeça mais fresca, eu preferia focar nas fáceis e médias de linguagens primeiro, e depois deixar as últimas por último. E para humanas, eu fazia a mesma coisa. Botava as bolinhas de 12 em 12, marcar, e olhava de meia em meia hora. Eu olhava o quadro para ver se eu estava dentro do tempo, e esse ano eu até conseguia passar. Às vezes nem tinha dado meia hora ainda no quadro e eu já estava fazendo 14, 15 questões. Principalmente para humanas, isso foi um pouco mais rápido. Então, essa estratégia de marcar e olhar me deu segurança para ter controle da prova. Saber que eu não ia perder por causa de tempo, que estava tudo bem, que eu estava conseguindo desenvolver e que ia dar tudo certo. No segundo dia, ao invés de fazer 12... Uma coisa que eu não entendi direito. A redação você fazia no início do primeiro dia, né? Assim que pegasse a prova, ou você fazia depois de ter feito algumas questões? Como que era isso? Não, a redação eu olhava o tema, abria a prova, a primeira coisa que eu fazia é olhar o tema da questão, da prova. E aí, assim, eu já ia com eixo, eu estudava por eixo temático, né? Esse ano foi cultura. Então, eu já tinha o meu repertório, eu já tinha o meu esqueleto de texto para esse tipo de eixo temático. Então, eu já conseguia organizar as ideias ali e já colocar no rascunho. E aí, depois disso, depois que eu organizava as ideias, eu sabia já a minha estrutura de texto, eu já ia pensando na argumentação. Sempre uma causa, consequência. Eu gostava de usar assim, Uhum. na, na argumentação. Argumentação. No desenvolvimento do D1 e do D2, eu colocava mais essa argumentação. Minha de causa e consequência, eu gostava muito. Só um pouquinho para cá, que mexeu. Ai, Ah, foi? perfeito, foi. Aí tá Nossa, perfeito. eu tô sentada numa cadeira aqui que você não tem ideia. Ai, caraca, me desculpa por isso. Eu Não, queria. Mas estamos aqui já. não, tá ótimo. E aí, para matemática, para o primeiro dia, era basicamente isso. E para o segundo dia, eu fazia a bolinha, essas bolinhas. Você sabe como que é que eu tô falando? Tá conseguindo entender? Bolinha que você diz no cartão resposta, ou não? Não, na prova mesmo. Bolinha na prova é o É, que você ia meio que fazendo os quadrados enquanto quando você fazia as questões, meio que aqueles quadradinhos. eu fazia vários, até Ah, chegar em sim. 90 questões. E Ah, eu fazia entendi. em blocos, entende? 12, Sim. 12, 12, 12, até chegar em 90. Aí ficava as cinco últimas mais difíceis. Geralmente fica as cinco últimas, né? Porque não dá Você pra ter fazia cinco últimas. no verso da prova ou na frente? Qualquer espaço. Qualquer E espaço. Entendi. eu pedia pro fiscal. Aí eles falavam, gente, eu nunca vi isso. E eu aprendi dessa forma e foi a melhor coisa que aconteceu para eu conseguir ter controle da prova. Hum. E pro segundo dia eu fazia de 10 em 10, as bolinhas de 10 em 10, deixava as mais difíceis por último. E no segundo dia eu já sempre começava por naturezas, biologia, né? Eu sempre começava por biologia, porque eu sabia que era uma matéria que eu ia resolver rápido e que, né, eu já conseguiria ir depois para matemática. Em matemática, eu demorei um pouquinho. Eu fiz mais ou menos em quase 3 horas de prova esse ano. Foi uma coisa, foi bem cansativo para mim e já a natureza eu fiz em 1h40, 1h50. Então você E terminou a prova ali nos 20 minutos finais, isso mais ou menos, né? eu até falei sobre isso. Eu nunca tinha feito isso. Tanto no primeiro dia, tanto no segundo dia. Nos outros anos, o fiscal acabou. Esse Uhum. ano, não. Eu fiquei quase entre os três últimos da prova, né? Eu fiquei... Era a quarta da prova. E aí ele falou, ó, o próximo que ficar vai ter que ficar até o final. Eu falei, gente, não acredito que eu não vou ficar até o final. E aí foi até um alívio, sabe? Sim, sim. Você marcava o cartão resposta no final ou já ia marcando durante a prova? Como é que era? Então, acho que eu tinha certeza. Por exemplo, as de biologia, eu tinha certeza que eu não ia errar, sabe? Então, eu não ia não, mas que eu estava bem segura do que eu estava fazendo. Então, biologia sempre eu marcava no cartão resposta. As fáceis de linguagens também, acho que eu ia tendo um domínio, eu já ia marcando direto. Agora, tinha algumas, a gente fica nessa, nossa, eu vou voltar nelas. Eu tinha muito medo de não conseguir voltar também nas questões. Então, eu tentava, pelo menos para linguagens
e natureza, as que eu tinha mais certeza, eu já ia marcando direto. E aí o restante, né, matemática e humanas, eu sempre deixava para o final, para marcar por último. Show, show, perfeito. Então, essa foi a estratégia de prova da nossa 01 do Enem aí de 2024. E eu queria saber também se a nutrição ela te ajudou aí durante a sua preparação na questão do estilo de vida, né? Se ajudou aí a conseguir se alimentar melhor e tal. Como é que foi isso? Como é que a nutrição impactou aí na sua preparação? Muita gente não fala sobre isso, né? Muita gente negligencia essa questão da nutrição, come errado e tal. E você, como nutricionista, pode falar com muita propriedade. Sim, na verdade, me sentir bem, sabe, sempre foi um fator muito importante para mim. Então, para mim, não era só sobre estética. Eu acho importante a gente falar sobre isso, é importante a gente se sentir bem, mas cuidar, sabe, do nosso corpo. Eu sei quantas vezes, quando eu estava falando de um estudo de alto rendimento, eu ficava muitas horas sentada, eu precisava muito de energia, de me sentir bem mesmo. A gente sabe como a atividade física faz diferença, uma boa alimentação também faz diferença. Então, às vezes, a pessoa está cansada, está com sono, porque né, não dormiu direito, ou então porque não bebe água direito, porque não se alimenta, não come uma fruta, não come um legume, não faz uma atividade física porque fala que não tem tempo. Então, ter essa consciência de que eu precisava cuidar de mim, da minha alimentação, do meu estilo de vida, para conseguir ter um alto desempenho, ter uma cabeça mais preparada, um mental mais forte, que a gente sabe como que a gente é testado o tempo todo, mentalmente, né, nas provas, nas questões e no dia a dia, sabe? Então, a nutrição sempre me ajudou muito a ter essa visão de um contexto mais amplo, sabe? De saúde, de estética, de tudo que eu sabia, tudo que eu sabia que seria muito importante para os meus estudos e para eu conseguir chegar no meu objetivo, eu sabia que eu tinha que começar pela base. Então, cuidar de mim, treinar, e me ajudava demais, porque eu voltava com outras ideias, eu voltava muito mais tranquila, mais calma, sabia às vezes resolver uma questão que talvez se eu tivesse ali insistindo, eu não estava conseguindo, não iria conseguir, sabe? E me sentir bem com o meu corpo, eu sempre gostei também. Eu acho importante as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, porque isso reflete, né, em todas as formas possíveis da vida. Sim, com certeza. Às vezes a pessoa fica só bitolada nos estudos e esquece de outros aspectos importantes, o psicológico, a nutrição, o exercício físico, que são todos fatores fundamentais para uma boa preparação, né? Então, você se sentir bem, você estar com a sua saúde de forma boa, também impacta lá no dia da prova, para você ficar menos nervoso, para você conseguir fazer a prova, não errar a questão de bobeira. Então, assim, você fez 175 acertos das 179, não foi? De 2023? 2024. 170, você fez Sim, 170, não, e 175. 175 das 160, É, 179, né? não, Então, isso. e aí você, pô, errou praticamente nada ali, cara. É assim, um desempenho muito alto. Então, não errou nem de bobeira, sabe? Conseguiu chegar aí num desempenho altíssimo na prova. E pensando nisso, galera que está se preparando para o Enem, que está vendo essa entrevista, que está se inspirando, pegando os conselhos contigo, você tem alguma reflexão para fazer para essas pessoas, algum conselho especial para eles que estão aí nessa trajetória que você viveu, que você teve aí nos últimos anos? Qual conselho, qual reflexão você dá para essa galera que está se preparando para o Enem? Primeiro, cuidado mental. Você falou de uma coisa muito importante, que eu fiz terapia, né, ao longo dos meus anos, e mesmo assim eu tive muitos problemas, muitos desafios, mas a terapia me ajudou demais a entender mais a minha vida e como certos padrões de comportamentos que a gente tem influenciam, né, nos nossos estudos, na nossa rotina. Então, é preciso, gente, investir em você mesmo, sabe? A gente sabe que passar para medicina é um sonho muito alto, é um preço muito alto que a gente tem que pagar de estudos, de persistência, de resiliência. Então, assim, se você tem um sonho, vale a pena persistir, sabe? Vai doer, vai cansar, vai ter dia que você vai se questionar, vai ter dia que você vai querer desistir, vai chorar. Muitas vezes eu tenho várias fotos minhas, eu fico até arrepiada de falar, chorando, porque eu às vezes ficava triste, né? E isso é normal. Mas quando você chegar lá, você vai ver que cada esforço valeu a pena, sabe? Então, cada dia de estudo é um degrau a mais na sua escada para que você continue buscando esse tão sonhado sucesso, que é para passar num curso tão concorrido como medicina. Então, eu acho que tem que continuar subindo, tem que continuar buscando, tem que ter muita resiliência e saber que tudo também tem um tempo. Sabe, às vezes a gente fica querendo atropelar as coisas, as pessoas falam, nossa, eu só tenho um ano para passar, eu só tenho, é tudo ou nada. Eu acho que essa pressão dificulta mais
do que ajuda, sabe? Então, a pessoa tem que ter um pouco de calma e saber que é preciso ter uma constância e não pular etapas. Se você quiser pular etapas, com certeza vai ser muito ruim para você e você vai ficar cada vez mais frustrado, sabe? Então, vale a pena persistir. Depois, quando você olha para trás, você fala: caramba, doeu, quase morri, mas deu tudo certo. Então, esse sentimento é um sentimento de dever cumprido, que vale muito a pena. Com certeza, vale muito a pena. Você ver que tudo que você plantou ao longo do ano, você conseguiu colher num resultado sólido que vai impactar toda a sua vida, né? Que você passar numa faculdade concorrida, uma faculdade de medicina, sempre muda aí o seu trajeto, as suas vivências, o seu futuro profissional. Então, é assim, algo incrível. Você ver o seu nome na lista dos aprovados, você sentir essa alegria, essa emoção que a Duda sentiu, né? Ainda mais aumentada, né? Porque ela foi o primeiro lugar do Enem, mas só de você ver que você conquistou o que você realmente queria, o que você tanto batalhou, vale muito a pena. Então, muito obrigado, tá, Duda? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a galera ou tá de boa? Eu acho que vale a gente pensar às vezes, sabe, que o Enem não é só uma prova de inteligência, sabe? Não mede, conheço muitas pessoas muito inteligentes, muito esforçadas, que mesmo assim não conseguem, não conseguiram, por algum motivo, sabe? Mas exige muita estratégia, dedicação, constância e, gente, calma, precisa ter calma. Esse ano, eu acho que nos outros anos eu tinha já bastante conhecimento, assim, teórico, mas pelo meu emocional abalado, eu não conseguia, sabe? Então, qualquer um pode alcançar um desempenho alto se a gente conseguir aplicar um método de eficiência, estudar com foco, persistência e com muita fé. Eu tenho certeza que todo mundo é capaz. Com certeza. Muito obrigado, tá, Duda, por você se dispor aí o seu tempo. Eu sei que tá muito complicado, você tem muitas tarefas aí para cumprir, muita coisa, né, tá, de mudança. Então, muito obrigado por você tirar esse tempo para passar aí as estratégias para a galera, contar sobre sua trajetória para o pessoal se inspirar. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de milhares aí de estudantes que estão na luta para passar no Enem. Inclusive, galera, não esquece de seguir a Duda lá no Instagram, é nutri.dudafarage, como é que é? Nutri Duda Farage. Nutri Duda Farage, ela dá dica de tudo lá, então não deixa de seguir a Nutri, a Duda aí, a primeiro lugar geral do Enem no Instagram, tá bom? E me segue também, @marcos.vaz, que eu tô sempre postando as melhores dicas, as melhores estratégias também para o Enem, para ajudá-los na preparação e vocês conseguirem a aprovação de forma acelerada, beleza? Então, não esquece de seguir Nutri Duda Farage e @marcos.vaz. Se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou dessa entrevista, qual insight você conseguiu tirar. Não esquece de comentar, porque quando você engaja no vídeo, cara, você consegue absorver mais as lições desse vídeo, sabe? Então, quando você elabora um comentário falando o que você achou e tal, você vai conseguir tirar mais proveito do conteúdo desse vídeo. Então, não deixa de comentar o que você achou, qual insight você mais gostou, tá? Dá esse engajamento, beleza? E se inscreve aí no canal. Não esquece de seguir a Nutri Duda Farage no Instagram e me seguir também lá, @marcos.vaz, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado novamente. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.